que foi? Acabou o tempo? Não, pastor. Se acabou, fala logo. Não, irmão. acabou não, pode ficar tranquilo. Você tá olhando o relógio? Não, pode ficar tranquilo. Não quer que eu fale mais? Não, fique em paz. Não, então deixa eu falar. Tem dá lugar, negão. Ai. Gente, paz do Senhor, começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi. E hoje a gente está no segundo dia do janeiro profético, um janeiro que já vem começando há muito tempo. E a gente está com um convidado ilustre, Samuel Procópio. Palmas para ele, palmas. Glória a Deus. Só negão, né, pastor, tá aqui? É, aqui só tem, deixa eu ver. Não. Aquele ali, não. Faltou um pouquinho de melanina nele. É melanina. Mas você é bem-vindo, porque o que nos une não é a cor da nossa pele. Exatamente. O que nos une é o propósito. E qual é o propósito da cruz? Se perceber bem, nós aqui no Ocidente somos os que mais precisamos estar unidos pela cruz. Quando você olha o mapa mundo, você pode olhar África, Europa e Ásia, se emenda por terras. Nós não. Nós estamos longe de tudo, cara. Distante de tudo. Então nós temos que ter um propósito para nos unir com os outros. Então quando nós encontramos o europeu focado na cruz, o propósito dele é a cruz, essa distância cai por terra. Quando encontramos um africano e esse africano está unido pela cruz, a gente esquece que tem que atravessar o oceano para estar com ele. Verdade, não, já estamos pastor, unidos verdade. na cruz. Quando encontramos o asiático e o asiático professa o Cristo da cruz, estamos unidos. Ele também é nosso irmão. E essa distância que tem que atravessar o oceano para chegar, essa distância a cruz já quebrou. A cruz nos une. Então, esse daqui que não é negrão, não sei se filmaram ele, estamos unidos pela cruz. E é isso que interessa. E aonde a cruz chega, os preconceitos acabam. Você acredita nisso, irmão? Acredito, eu creio. Então pronto, deixa eu beber minha água. Pastor, como que anda a vida? As pregações? Eu prego todo dia. Todo dia? Todo dia. Lógico. Por que eu não vou pregar todos os dias? É que você ama, você gosta, né, pastor? Não é questão. É aquilo que a gente falou no podcast que a gente já fez. Qual? O que foi falado? Eu falei pra você assim, pastor, você ama pregar? Mas não é só questão de amar, irmão. Você falou a mesma coisa. Não é só questão de amar. Você entender que é o seguinte, o mundo precisa do evangelho. O mundo não tem outra coisa para fazer a não ser buscar o evangelho. Esse mundo não tem mais solução. Isso aqui não é ideia da minha cabeça. Os cientistas já sabem disso. O mundo não tem solução. A única solução que nós temos é o evangelho. Então, além do amor, há uma necessidade. E a bondade e o legal de a gente ser crente pentecostal, falar algo dos pentecostais. E eu sempre acompanhei vários movimentos, desde o histórico, tradicional, mas nós pentecostais, nós temos uma característica que você não vai encontrar nos outros meios. Nós temos a urgência da pregação. Quando alguém aceita Jesus numa igreja pentecostal, a gente não espera ele passar por escola dominical, ele fazer Todos aqueles processos, né? Não, que processo e nada. Ele já sai de lá a gente dizendo, olha, fala para sua família que Jesus salva. Olha, avisa para o seu vizinho que Jesus salva. Então já é colocado em nós uma urgência. E se o cara ficar assim, não vou avisar, avisa, porque senão essas pessoas vão para o inferno. Você ama essas pessoas, então avisa para elas. Então já está na minha veia, na minha mente, no meu inconsciente, o senso de urgência do evangelho. Igual aquela mulher que estava no poço. Jesus falou pra ela, ela já foi anunciando. Não dá tempo. Eu vou treinar a senhora e daqui 4 já anos foi anunciando a a palavra. senhora prega em Samaria. Não, a mulher entendeu, isso aqui é urgente. Eu encontrei o homem sobre o qual os profetas falaram. Então, como eu prego todos os dias, porque é uma urgência. O traficante trafica quantos dias por semana? Todo dia, toda hora, O todo momento. prostíbulo abre qual dia? Todo dia, toda hora, todo momento. Todo dia Feriado. o prostíbulo abre. Quem quiser se prostituir, tem prostituição toda. E por que o evangelho Verdade, vai pastor. ficar nesse negócio de eu prego final de semana, eu prego... a Bíblia é muito top. Paulo chegou em Coríntios, e Paulo era muito mente aberta, eu quero falar desse ponto. Paulo chegou em Coríntios, o que é que Paulo faz? Um homem com a mente aberta, empreendedor, ele deveria fazer o que numa cidade? Fazer o que um empreendedor faz. Sabe que empreendedor não procura emprego. Você tem consciência disso, né? Não procura. Empreendedor, vou para os Estados Unidos. Ele não procura emprego. O empreendedor chega e dá o seu jeito. Paulo chega em Coríntios, ele não vai procurar emprego. Ele achou um judeu lá e ele começou a fabricar tendas. Acho que ele não tinha ferramenta, ele não tinha nada. Montou uma parceria.
Você sabe o que aconteceu com a casa daquele judeu, Áquila e Priscila? Montaram uma igreja lá. Por quê? Eu tenho certeza que o Paulo não ficava só fazendo tenda. Ele ia fazendo tenda e dizendo, Jesus foi crucificado numa madeira dessa. Aí, lá em Jerusalém, o chicote estalou. Olha, o homem que salvou a gente, ele carregava a matéria-prima que nós usamos para fazer tenda. Ele carregou em Jerusalém. Olha, esse homem, ele foi crucificado entre 3, junto com mais 2 bandidos, 2 criminosos, e ele revolucionou. Paulo foi pregando no local onde ele trabalhava. Porque o Paulo tinha a sensação e o senso da urgência do evangelho. Então, pregar o evangelho não se trata só, o amor. Não, a necessidade urgente. Esse Brasil não tem futuro, cara. Pastor, falando disso, desculpa cortar o senhor, dificuldade muito grande, né? Sim. De falar a palavra de Deus. O que você acha que essa geração precisa? Eu sei que precisa mais da palavra. Só que a gente vê que muita gente hoje está dificultando, não quer servir, como a gente acabou de falar. Então, às vezes, começa a procurar coisas para não fazer a obra de Deus, para não pregar, para não evangelizar. Sempre que eles, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. O que você acha dessa nova geração, pastor? A questão é o seguinte, as prioridades foram mudadas. E quando as prioridades são mudadas, as coisas complicam. Primeiro porque as pessoas não entendem, em sua maioria, o que é o evangelho. Algumas pessoas estão pensando que o evangelho se resume só em vir para a igreja, cantar, orar, ler a Bíblia, ouvir uma pregação ou pregar. O evangelho é isso. O evangelho não é isso apenas. Isso é uma parte muito pequena do evangelho. Evangelho é inteligência econômica. Porque o evangelho trata de economia. Economia no sentido literal da palavra. Evangelho trata de administração, quando eu falo de economia, não é de dinheiro. É todos os recursos que tem. E o dinheiro é um dos recursos. E, por falar, o dinheiro é o recurso mais fraco. Porque o nosso dinheiro hoje não está lastreado em nada. Então, na verdade, o dinheiro é quase uma ilusão. Alguém acredita que o real vale isso e passa a valer isso. O dólar vale isso e passa a valer aquilo. Então, o dinheiro... Hoje já tem vários livros e filósofos falando sobre a ilusão do dinheiro. Ele é um dos recursos. O dinheiro não é tudo. Não é tudo. O dinheiro está lastreado hoje na fé pública. Sim, sim. Então... O evangelho não é só pregação, cantar e dar glória e dar aleluia. Evangelho também, cara, é um modelo de educação. De educação. E algumas pessoas ainda não entenderam isso. A maioria não entenderam. O evangelho é a espiritualidade. Não, o evangelho é economia. O evangelho é social. Quando se trata da sociologia, o evangelho é um mestre. O que o evangelho ensina sobre vida social é fora do comum. Evangelho é científico. Então, o que acontece? Os nossos jovens vêm na igreja e dificilmente eles encontram um pastor para mostrar que o evangelho é científico. Dificilmente encontram um pastor para mostrar a eles que o evangelho, ele é tão poderoso. Não é à toa que vale lembrar que um grande filósofo, ele falou sobre a importância da ética protestante no capitalismo. Porque ele viu que a ética protestante dentro do capitalismo, ela é tão poderosa que gera prosperidade. Um jovem que entende o que é o evangelho, ele não deixa o evangelho. Verdade. Ele atravessa uma faculdade sem cheirar cocaína, sem ir para as drogas, sem se perder. Sem se prostituir. Quando ele aplica os princípios éticos do evangelho dentro do que ele faz, ele se torna um bom funcionário. Ele se torna um pai de família sensacional. Caráter, né? Ele se torna um profissional, como os suíços entenderam. O que eles entenderam? Que a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, alguns suíços, eles entenderam que eles tinham que fazer relógio para a glória de Deus. Olha o nível de relógio da Suíça. Alguns entenderam que o chocolate que eles faziam também tinha que ser para a glória de Deus. Olha o nível dos chocolates que eles fizeram, porque eles entenderam o evangelho. O dia que os nossos jovens entenderem que ser crente é muito mais do que frequentar a igreja, é um estilo de vida, eles nunca mais vão abandonar o evangelho por coisa alguma. Verdade. Mas enquanto mostrarem para ele que evangelho é só roupa, é cabelo, é uma maquiagem, é um estereótipo, ou só questão exterior, alguns vão saindo mesmo. Mas quando eles entenderam o que é o evangelho, é impossível. Por isso Jesus disse para a mulher, se tu beber do poço de Jacó, vai ter sede. Agora beba da água que eu te dou para ver.
que é o evangelho. Exatamente. Nunca mais você tem Vai dar sede sede. de coisa alguma. E o senhor que prega bastante em igreja, nas igrejas, pastor? Porque sempre, é aquilo que eu sempre falo, tem igrejas que são totalmente diferentes o objetivo é o mesmo, só que tem igrejas que é mais fervorosa, é mais tranquila. O que você acha? Que já pregou muitas e muitas igrejas aí. É uma frase que eu aprendi estudando oratória. Não existe auditório ruim. Existe orador não interessante. Então não tem igreja ruim. Ah, aquela igreja é fria, aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo, aquela igreja é aquilo. Não, isso não funciona. Existe o pregador que não está preparado para fazer as coisas. E às vezes o pregador não está pronto para pregar. Exatamente. Ok? Quando se trata de pregação e quando se trata de igreja. Não estou dizendo aqui quando se trata de sinais, manifestações extraordinárias, que alguém pode pegar e citar o texto. Mas Jesus, lá em Nazaré, aconteceu isso, isso, isso. Aquele auditório não era apenas um auditório ruim, era um auditório que hostilizou Cristo, não respeitou Cristo. Mas se o auditório te respeita, esse auditório é bom. Agora, o pregador tem que se preparar para falar com todos os auditórios. Por exemplo, às vezes os camaradas chegam numa igreja, essa igreja é gelada. Ela não é gelada. É uma igreja que gosta do sermão expositivo. Como que prega um sermão expositivo? É mais calmo, é mais tranquilo. Essa igreja aqui ela é muito barulhenta. Não, a igreja que foi acostumada com sermão temático. O sermão temático ele dá essa liberdade toda para o pregador e cria temas e traz alegorias para dentro do texto. E o povo grita, vibra, porque é uma igreja acostumada com sermão temático. Aí chega noutra igreja, uma igreja mais uma mensagem textual. Então, o povo nem é tão explosivo, nem é tão calmo. Mais tranquilo, né? Se o pregador ele não estuda sobre como preparar os seus sermões, ele vai sofrer mesmo. Por exemplo, eu chego numa vigília aqui nessa igreja que nós estamos. Aí eu vou pregar como se prega na Santa Ceia? Não. É Não, totalmente diferente. não tem condições. Tem. Aí eu venho aqui e não é bom. Não. Aí eu venho, não é bom, eu vou. É diferente também. Eu vou pregar muda. igual prega na ceia? Não. Muda. Se eu venho e não é bom, o mínimo que eu tenho que pensar é que eu estou pregando para obreiros. É exposição bíblica. É interpretação bíblica. Cabe os originais com muita clareza. Eu não estou pregando para novos convertidos e nem pregando para ganhar almas. Eu estou pregando para fortalecer os obreiros para que eles ganhem mais almas. Forte. Interessante. Benção. Pastor, quem não te conhece, fala um pouquinho sobre o senhor. Eu falar sobre mim? Sobre o curso. Você é mestre, né? Sobre Oratória, mim? hermenêutica. Pastor, fala aí. Bom, eu sou aquele merchan aí. Eu sou aquele neguinho que eu disse, o PPF, cara. Pra quem não te conhece. É que nasceu preto, pobre e favelado. Foi assim, entendeu? E comecei pregando nas ruas de São Paulo. Comecei pregando nas praças. Nunca tive essa vamos usar a linguagem aí bem comum, essa vibe doida. Eu quero pregar na igreja, eu quero pregar no congresso, tal. Não, meu negócio era as praças. Eu quero pregar na praça. Praça da Sé, famosa. Praça da Sé. Passava, via outra praça, eu quero pregar nessa praça aqui. Depois voltava lá e pregava. Comecei assim. Aí foram me encontrando nas praças e viram que eu tinha um estilo para pregar em igrejas também. Começaram a me trazer para as igrejas. Durante muito tempo fiquei pregando em igreja. Eu cansei até que voltei também a pregar nas praças de novo. Eu continuo hoje pregando nas praças, pregando nas igrejas. E pregando, um dia, por isso que eu digo que o ministério, ele precisa ter um embasamento bíblico. Um dia eu parei para olhar para Jesus e comecei a olhar para mim, eu só sabia pregar, cara. Só. Eu não sabia ensinar. Eu não sabia trocar uma ideia. Pegar o microfone e falar mais calmo, mais tranquilo. Não sabia. Meus irmãos. Ou porque o senhor imitava um pregador, geralmente acontecia sempre muito imitei. isso. Eu imito até hoje, irmão. Eu não tenho que esconder nada de Pegava um ninguém. pregador que falava mais alto. Eu imito o pregador até hoje. É sério, pastor? Até hoje. Por que não? Eu não tenho nada, irmão. Eu não prego nem mensagens minhas. Tudo que eu prego é que Paulo pregou, que Pedro pregou, Verdade. que Tiago pregou, que Mateus escreveu. O que eu prego não é meu, não. É esse orgulho que eu tenho que ter o meu. O seu jeito, a sua meu forma. jeito? Não tenho jeito também, não. Sabe qual é o meu jeito? Do negro ocidental. Quem é o negro ocidental? É o negro que tem influência europeia dos colonizadores, é o negro que tem influência asiática, porque os asiáticos vieram para cá, japoneses, chineses, coreanos, e aqui a gente se misturou e virou esse negócio aí. Se me levar para um ambiente que só tem preto, eles vão achar que eu não sou preto. Mas por quê? Porque a questão psíquico, genética, social já está em mim.
Então, eu me pareço com o ambiente onde eu nasci. Essa ideia que a geografia não define nada, isso é uma furada, irmão. Se a geografia não definisse as pessoas, quando Jesus chegou aqui na Terra, ele não teria mudado. Se feito o verbo se encarnou. Verdade. A geografia exigiu isso. Se a geografia não definisse nada, então para ir para o céu nós íamos do jeito que estamos. Não, temos que ser transformados. Porque a geografia exige transformações. Então, isso pesa muito. Eu sempre imitei. Aí eu comecei a pregar, me levaram para as igrejas, eu comecei a ter problemas. Porque eu era o pregador da rua, e o pregador da rua... É diferente, né, pastor? O pregador da rua é agressivo, cara. O pregador da rua, ele tem uma diferente. mensagem dele, o tema central dele é a cruz, o céu e o inferno. A gente não tem Ele é mais objetivo. Não, a gente não tem outra pregação mais pra dar objetivo, volta. Você quer aceitar Jesus? Não. Se a última trombeta tocar, vai pro inferno. É mais objetivo. Você não quer aceitar Jesus? Não. Estamos há pouco tempo do arrebatamento da igreja. Você não quer Jesus hoje? E se hoje você perder a sua vida? O pregador da rua é esse. É totalmente Aí diferente. eu chego na igreja com essa pregação? Não. Aí foi quando começou o processo da transformação dolorido. Aprender a pregar nas igrejas. Aprender a pregar em igrejas diferentes, porque eu atendo igrejas neopentecostal. Todo tipo, né, pastor? Todo tipo de pastor. Até tradicionais. Igrejas tradicionais, históricas. Eu já atendo. Então, eu tive que aprender. Mas qual é o grande segredo que o pregador precisa entender? É que ele tem que estar aberto para o aprendizado. Eu acordo e todos os dias eu digo para eu mesmo, estou pronto para aprender alguma coisa nova. Eu respeito o meu cérebro, que tem algo nele chamado neuroplasticidade. Meu cérebro aprende o tempo inteiro. Qualquer tecnologia nova que lançar, o meu cérebro pode aprender. Hoje eu estou fazendo live, eu prego, estou fazendo podcast. Uhum. Não existia isso. Você pode cortar. E o seu curso também, né? O senhor dá curso, né? Dou cursos. Os cursos. Ó, não existia podcast, eu já aprendi a fazer podcast. Por quê? O meu cérebro aprende. Mentalidade fixa e a mentalidade progressiva. A minha é progressiva. Lógico que tem áreas na vida que ela é fixa. Uhum. Isso é o normal. E depois que eu aprendi, eu comecei a criar cursos. Então hoje é um movimento que eu alcanço por mês 3 milhões e meio de pessoas. Nossa, que legal. Já formei mais de 20 mil pessoas em oratória. E a minha meta é formar pelo menos umas 100 milhões de pessoas. E estou me preparando para começar a dar os cursos em inglês. Hoje tem, por exemplo, esse livro. Ó. Olha que livro. Pega, sente. É presente? Não. É presente. Ô, gente, ganhei, não. viu, gente? Presente. Não, você tem que comprar. Oxe, é o fim do mundo mesmo. A Bíblia diz de graça receber, de graça... Isso aqui ninguém deu de graça, Mas não. Mas a Bíblia compartilhou só o pão, né, pastor? Não o livro. O pão compartilha, o livro a gente vende. Exatamente. Entendeu? E nem o trigo se compartilha, porque o José vendeu o trigo. Show. Fala um pouquinho sobre esse livro, pastor. Esse livro aí são 100 sermões temáticos. O que são sermões temáticos? São sermões mais fáceis de ser pregado. Esse livro ele foi escrito principalmente para ajudar os pregadores das grandes cidades. Por exemplo, você trabalha de que horas a que horas? Hoje, pastor, sincero, não trabalho muito, não tem horário. Não tem horário. Madrugada. Beleza. Mas você também prega, não prega? Não. Mas se precisar, você é um diácono. Exatamente, tem que e aí, pregar. Como você vai pregar? Esse livro aqui é para te ajudar. Você vai lá, abre, mas escolhe um sermão. Como que funciona? Tá tudo pronto? Tá prontinho o sermão. Separado? O tema, a introdução, tópico 1, 2, 3, 4. Interessante. Subtópicos, a conclusão. Você pega o livro, abre a Bíblia e se prepara. Esse livro foi criado para pessoas igual a você. Igual eu também trabalho. Eu já trabalhei hoje. Pô. E muito. Não tem horário para trabalhar. Então, o camarada que está aqui em Itapevi, pega o trem, atravessa São Paulo, dirige uma congregação. Aquele dia corrido, né? O dia corrido, como que ele vai pregar à noite? Ele tem que pegar alguma coisa. Ele pega o conteúdo aqui já pronto, adapta aí para o estilo dele ministrar, e aqui eu tenho 100 sermões. Mas Deus continua falando. Acho que muita gente tem aquela dúvida. Mas a palavra foi revelada, como funciona? Amigo, posso falar um negócio? Eu só acredito em uma palavra revelada. Palavra mesmo revelada é a Bíblia. É a Bíblia. O que eu prego é copiado da Bíblia. Não, correto. Pastor, o senhor está pregando algo revelado? Não, estou pregando o que Deus revelou para Paulo. Não foi para mim, não. Ele revelou para o João. O senhor está... Não recebi revelação. A palavra é essa daqui. Lógico que eu creio em revelações pessoais, em profecias,
Mas quando se trata de pregação, a palavra revelada é a Bíblia. O que foi? Acabou o tempo? Não, pastor. Você acabou, fala logo. Não, irmão. acabou não, pode ficar tranquilo. Você tá olhando o relógio. Não, pode ficar tranquilo. Não quer que eu fale mais? Não, fique em paz. Não, então deixa eu falar. Nem dá lugar, negão. Fica tranquilo. Ô, negão, como assim, irmão? A gente é negro, eu posso chamar de negão. Negão, mano? Fica à vontade. Tá bom, eu sou negrão mesmo. Eu sou negrão feliz. Aí eu tenho esse. Dá uma olhada nesse aqui. Deixa eu ver. Aí, que top. É presente também? Não, ô, irmão. Irmão tá com o espírito da sanguessuga. Só dá e dá. Top, hein, pastor? Por Mostrar isso pro que eu povo aqui. vou falar pros pregadores aí. O pessoal que vem aí no Janeiro Profético, não passe por aqui com nada na mão. Quando passar por aqui, guarde pastor, tudo que é você lembrança, tem. Porque tem lembrança. esse homem aqui... A gente recebeu uns presentes já. mas só que quando eu vim aqui a última vez, eu Tem que levei uma abençoar, caneca. pastor. Uma Não, caneca. tem uma aí, pega uma caneca aí. Uma caneca. Não. Vamos abençoar o servo. Mas eu não vou te dar o livro, não. Senão é barganha. Pega aí, Não dá não. Dani. Você tá achando que vai comprar um livro com a caneca? Passou aí, ó, pastor. De presente pro senhor, Obrigado. viu? Esse aqui já posso guardar? Você tá querendo levar 2 livros por uma caneca. Deixa eu falar um negócio pra você, irmão. Brincadeira, pastor. Presta atenção. Neguinho de favela. Bobo, nasceu morto. Ninguém, não era? Quando o neguinho nasce na favela. Ai, meu Deus. A gente já nasce quase andando e falando. Pastor, então, glória a Deus. Só fala um pouquinho aí. Desse aqui. Esse aí é o pregador e o púlpito. O que fazer antes de pregar? Poucos pregadores sabem o que fazer antes de pregar. E às vezes, todo o sucesso da pregação é comprometido no antes. Antes, durante e depois. E presta atenção na vida de Jesus. O que é que Jesus fazia antes de começar a pregar em Jerusalém? Olha, Jesus conheceu os doutores de Jerusalém, fez conexão com eles, tinha festa em Jerusalém, lá Jesus estava, não pregava, não fazia nada, participava da festa de forma comum. Ele estava fazendo o quê? Conhecendo o ambiente. Então, quando Jesus chegou em Jerusalém para expulsar os cambistas do templo, não tinha nem como alguém para cima dele, já conhecia tudo que tinha no templo. Ele já estava indo para lá, só que a gente sabe na Bíblia, ele já estava indo para Jerusalém desde a sua infância. Então eu já conhecia. Alguém diz, Jesus foi corajoso, mas também não estava sozinho. 12 homens na linha de frente. Sempre acompanhado, né? 12 homens. Digamos que os 70 também estavam com ele. Uma multidão daquela, irmão. Não dá para ninguém. Ele limpou o templo. Mas antes dele morrer na cruz, ele já estava trabalhando no antes. Antes dele fazer o primeiro milagre. Paulo chegou em Atenas, ele ficou olhando a cidade antes de pregar. Porque tem pregador que acha que chega na igreja, já deu o microfone e abre a boca e prega. Não é assim. Conheça o ambiente. Conheça quem são as pessoas. Jesus já conhecia o ser humano antes de pregar para os seres humanos. Sim. Porque ele prestou atenção em quem nós somos, como nós agimos. Depois tem o durante a pregação. Quando você tem o microfone na mão, daqui a pouco o pastor Samuel vai passar o microfone para mim. Nesse momento, eu tenho em média 90% da atenção da igreja para mim. As pessoas param, começam a me olhar. Interessante, pastor. Qual é a minha função? É manter essa atenção. E, se possível, levar ela para os 100%. É, para que ela não for perdida, nem ficar senão ela meio, é perdida. E os pregadores perdem. Aí eles não sabem o que fazer durante a pregação. Como entonar a voz, como não ser cansativo, como não pregar aquela mensagem espada. O que é uma mensagem espada? Uma mensagem bem comprida e bem chata. Chata. Ou gritar, né? Gritar muito. Muito. Muitos fazem isso, pastor. O tempo inteiro gritando durante a pregação. Ok. O pregador vai aprender o que fazer durante a pregação. Qual é a postura, a voz, vocabulário, o equilíbrio emocional. O tom, né, também. Porque durante a pregação tem 3 coisas que o pregador tem que saber, que pertencem a ele. Deus não vai fazer por ele. A leitura do texto, a explicação do texto, a aplicação do texto compete ao pregador. Durante a pregação, o pregador tem que saber fazer isso. E depois tem aí, primeiro vem antes da pregação, durante a pregação e depois a pregação. Aí a minoria sabe disso. Quando você vê um pregador aí conhecido, é porque ele compreendeu profundamente o que fazer depois que se pregou. Por exemplo, eu preguei na semana passada uma mensagem que lá no YouTube acho que ela tá com, colocar aí uns 30, 40 mil views. 40 mil visualizações.
Mas eu achei um trecho nela de 16 segundos. E esse trecho bateu 600 mil visualizações. Você fez aquele corte bonitinho. Cortezinho. Achei um outro trecho nela de 1 minuto. E esse trecho bateu mais 100 mil. O que significa? Que depois da pregação, ela alcançou 1 milhão de pessoas já. Por quê? É o pós-pregação. Por exemplo, esse livro aqui, sabe de onde ele surgiu? Depois de uma live. Eu fiz uma live meio-dia com esse tema. Antes, durante, depois da pregação, de repente, isso aqui virou um livro. Que legal. Já foram, no final do ano, de agosto até dezembro, foram 5 mil exemplares. Top, pastor. Desse livro entregue. Porque o pregador tem que ter esse domínio, saber o que fazer antes de pregar, o que fazer durante a pregação e depois que já pregou. Quando o pregador sabe o que fazer também depois que já pregou, a internet começa a patrocinar ele. E isso você entende bem, porque você trabalha com marketing. E sabe que a maioria dos pregadores não sabe. Teve um dia que eu fui pregar. Um culto pequeno, poucas pessoas. Preguei. Não tinha oferta para entregar. Não me deram nada. Tudo bem, feliz. Peguei a pregação, criei a headline, que é, quem não estuda não sabe o que é isso. Coloquei no YouTube. O YouTube já me pagou 50 mil. Eita glória! Por essa pregação. Porque depois que eu preguei, eu tive a estratégia. Olha. E agora poucos pregadores têm essas estratégias. Não tem o conhecimento. E não tem esse conhecimento. Não sabe como fazer. E quando tá caindo as visualizações, você vai lá, pega um trechinho e coloca. Faz o corte. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram essa mensagem. Aí mais 100 mil pessoas assistem. E assim vai. Então esse livro aqui foi focado nisso. Então você estava olhando o relógio de novo. Acabou, foi? Pastor. Gente, o pastor vai pregar ainda hoje. Acabou? Acabou o tempo. Porque o senhor vai dar uma palavrinha hoje, abençoar a nossa vida. Deus te abençoe. Deus abençoe. E qual o nome desse podcast aqui? Na verdade, a gente faz temáticos, né? E o Júnior Renovação, gente, é 12 dias, tá? De oração, de clamor, de busca, batismo com o Espírito Santo. É isso aí. Alma aceitando a Jesus. Um evento extraordinário, especialmente para você. Né, pastor? É isso aí, para todo mundo de São Paulo e do Brasil. Mas eu estou nos Estados Unidos da América. Consegue tem internet para quê? Consegue ver online, a gente está transmitindo ao vivo também. Você não está atrasado na idade da pedra? Estou na Bahia. Quem é da Bahia também participa. Todo mundo! Júlio Renovação. Você sabe há quantos anos eu prego no Júlio Renovação? Quanto, pastor? Desde o primeiro. Eita, glória! Gente, Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Fica na paz.